Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar a leitura da Tenda Vermelha. Eu vou disponibilizar lá um número de parte, o capítulo 1, a gente está dando continuidade a ele, ok? Então, antes a gente havia parado o último capítulo, eu gosto sempre de ler a última frase do último parágrafo. Então dizia assim, quando eu terminei no vídeo anterior. Porém, quando a lua estava em seu primeiro quarto, tímida e fina, mal se fazendo perceber no céu, Zilpá andava em volta do acampamento, balançando o longo cabelo, batendo palmas e cantando canções em oferenda para estimular o retorno da lua. Quando Jacó chegou, Bilhá tinha apenas 8 anos e não guardou nenhuma lembrança do que aconteceu naquele dia. Estava provavelmente no alto de uma árvore, chupando o dedo e contando as nuvens, dizia Lia, repetindo a única coisa que as pessoas recordavam dos primeiros anos de Bilhá. Bilhá era órfã da família. Última filha gerada por Labão, sua mãe tinha sido uma escrava chamada Tefnut, uma mulher diminuta de pele escura que fugiu uma noite quando Bilhá já era crescida o suficiente para saber que tinha sido abandonada. Ela nunca superou essa mágoa, afirmava Zilpá, com grande delicadeza, pois Zilpá respeitava a dor. Bilhá estava deslocada no meio das outras. Desculpa. E não apenas por ser mais nova e por haver 3 outras irmãs para dividir o trabalho. Bilhá era uma criança triste e era mais fácil deixá-la só. Raramente sorria e quase não falava. Nem minha avó Ada, que adorava meninas, que levara Zilpá, órfã de mãe, para seu círculo familiar mais íntimo e que era louca por Raquel, conseguia sentir muito afeto por aquela vizinha estranha, solitária, que nunca passou a altura de um menino de 10 anos e cuja pele era da cor do âmbar escuro. Bilhá não era bonita como Raquel, ou competente como Lia, ou ligeira como Zilpá. Era miúda, escura e silenciosa. Ada ficava exasperada com seu cabelo, que parecia feito de musgo, e recusava-se a obedecer às suas mãos. Em comparação com as outras 2 meninas sem mãe, Bilhá era bastante negligenciada. Entregue a si mesmo, ela subia em árvores e parecia estar sempre sonhando. De seu poleiro, estudava o mundo, as configurações do céu, os hábitos dos pássaros e dos bichos. Começou a conhecer individualmente os animais que formavam os rebanhos e deu a cada um deles um nome secreto, combinando com a personalidade que tinham. Em um certo entardecer, chegou dos campos e sussurrou para Ada que uma cabra preta anã estava prestes a ter crias gêmeas. A época para as cabras darem cria estava longe, e aquela em especial ficara estéril durante 4 temporadas. Ada balançou a cabeça ao ouvir a bobagem que Bilhá estava dizendo e mandou-a embora dali. No dia seguinte, Labão trouxe notícias de um estranho fato que acontecera, confirmando com precisão o prognóstico da pequena. Ada voltou-se para a menina e pediu-lhe desculpas. Bilhá sabe ver com clareza, disse Ada às outras filhas, que se voltaram para olhar aquela irmã até então despercebida e notaram pela primeira vez que havia bondade em seus olhos negros. Prestando atenção, via-se logo que ela era boa. Era boa com o leite. O leite é bom. Com a chuva, ela é boa. Bilhá observava os céus, os animais
e observava tão bem a sua família. Dos cantos sombrios das tendas, via Lia disfarçar sua mortificação quando as pessoas reparavam nela. Bilhá sabia que Raquel tinha medo do escuro e que Zilpá sofria de insônia. Percebera que Labão era não só mesquinho, como também ignorante. Bilhá dizia que a primeira lembrança nítida que tinha de Jacó era do dia em que o primeiro filho dele nascera. Havia sido um menino, Rúben, e Jacó, é claro, estava encantado. Tomou o filho nos braços e saiu dançando, com o bebê, dando voltas e mais voltas do lado de fora da tenda vermelha. Ele foi tão carinhoso com o bebê, contou Bilhá, que não quis deixar Ada tirá-lo dele nem quando o pequeno começou a chorar. Dizia que seu filho era perfeito, um milagre neste mundo. Eu estava ao lado dele e Jacó e eu ficamos juntos, admirando o bebê. Contamos seus dedinhos e acariciamos sua cabeça. Nós nos deleitamos com ele e cada um alegrou-se com a alegria do outro, disse. Foi assim quando encontrei Jacó, seu pai. Jacó chegou em um fim de tarde de uma semana de lua cheia. Comeu uma refeição ligeira de pão de cevada e azeitonas. E, exausto, caiu em um sono pesado que durou quase todo o dia seguinte. Lia ficou envergonhada com a simplicidade da comida que tinham oferecido a ele na chegada, de modo que se mobilizou para produzir um banquete como só se via nos grandes festivais. Padeci mais por causa daquela refeição do que por qualquer outra que jamais preparei, disse Lia, contando-me a história durante uma daquelas tardes quentes e monótonas em que ficávamos sacudindo as jarras de boca estreita para coar a água do coalho de leite de cabra. O pai de meus filhos estava ali em casa, eu tinha certeza. Sabia que estava fascinado por Raquel, cuja beleza eu parecia notar pela primeira vez. Mesmo assim, ele olhava para mim sem hesitar, portanto, não perdi as esperanças. Abati um cabrito, um macho, sem mancha alguma, como se fosse fazer um sacrifício para os deuses. Bati o painço até ele ficar leve como uma nuvem. Enfiei a mão sem cerimônia nos sacos onde guardava meus temperos mais preciosos e usei todo o resto de romã seca que possuía. Triturei, cortei e ralei freneticamente, achando que ele compreenderia o que eu lhe estava oferecendo. Ninguém me ajudou na cozinha. Nem eu teria permitido que qualquer outra pessoa tocasse na carne ou no pão, ou até na água de cevada. Não teria deixado nem minha própria mãe pôr água em uma panela, admitiu Lia, dando risadas. Eu adorava essa história e volta e meia pedia para ouvi-la outra vez. Lia era uma pessoa sempre segura e ponderada, firme demais. Nunca perdia a cabeça. No entanto, quando contava sobre a primeira refeição que preparou para Jacó, era outra vez a jovem chorona e boba daquela ocasião. Agi como uma idiota, disse ela. Queimei a primeira fornada de pão e comecei a chorar. Cheguei a oferecer um pedaço da bisnaga seguinte em sacrifício para que Jacó se interessasse por mim, como fazemos quando assamos os bolos no 7º dia para a rainha do paraíso. Parti uma porção da massa de pão, beijei-a e atirei ao fogo em oferenda, com a esperança de que aquele homem me quisesse. Jamais contei isso a Zilpá, ou ela nunca mais vai parar de falar num assunto. Pediu Lia cochichando, com um ar zombeteiro e conspirador ao mesmo tempo. E é claro que se Labão, seu avô, tivesse noção
da quantidade de comida que eu iria servir a um pedinte que aparecera sem trazer ao menos um cântaro de azeite de presente, ele teria me dado uma sova de vara. Mas eu dei tanta cerveja forte ao velho que ele não fez o menor comentário. Ou talvez não tenha falado de minha extravagância, porque sabia que aquele parente lhe traria sorte. Talvez pressentisse ter encontrado um genro que não exigira um dote muito grande. Era difícil descobrir o que o velho sabia ou deixava de saber. Ele parecia um boi, o seu avô. Uma estaca, eu replicava. Uma pedra de fogão, retorquia minha mãe. Um monte de excremento de cabra, eu acrescentava. Minha mãe sacudia o dedo para mim, como se faz com uma criança levada, e depois ria alto, porque falar mal de Labão era uma das brincadeiras favoritas das filhas dele. Ainda sei de cor o cardápio daquele dia. Carne temperada com coentro, marinada em leite de cabra azedo e servida com molho de romã. 2 tipos de pão, de cevada sem fermento e de trigo fermentado. Compota de marmelo, figos cozidos com amoras, tâmaras frescas, azeitonas, é claro. E para beber, podia-se escolher entre vinho doce, 3 diferentes tipos de cerveja e refresco de cevada. Jacó estava tão exausto que quase perdeu a refeição que Lia preparou com tanto empenho. Zilpá custou muito para acordá-lo e acabou tendo de jogar água no pescoço dele, dando-lhe um susto tão grande que ele ergueu os braços de repente e atirou-a violentamente de costas no chão, perdendo o fôlego e sibilando como um gato. Zilpá não sentia nem um pouco satisfeita com a chegada desse tal de Jacó. Notava que sua presença tinha mudado muita coisa entre as irmãs e que iria enfraquecer seus laços com Lia. Ele a incomodava porque era muito mais atraente do que os outros homens que conheciam, pastores desbocados e comerciantes eventuais que olhavam para as irmãs como se fossem um rebanho de ovelhas. Jacó tinha boas maneiras e um rosto bonito. E quando o olhar dele encontrou o de Lia, Zilpá compreendeu que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ela se sentia angustiada, irritada e impotente para pedir a mudança, embora tenha tentado. Ele se servia do guisado, pulei um parágrafo. Quando Jacó finalmente acordou e veio sentar-se à direita de Labão, do lado de fora de sua tenda, ele comeu bem. Lia lembrava-se de cada bocado que ele levou à boca. Ele se servia do guisado de carne uma vez atrás da outra e comeu 3 porções de pão. Vi que gostava de sabores doces e que preferia a cerveja preparada com mel à amarga que Labão tomava sem parar. Eu já sabia como agradar a sua boca, pensei comigo. Saberia também como agradar ao resto do seu corpo. Essa frase sempre fazia minhas irmãs, outras mães, rirem alto e baterem as palmas das mãos nas coxas, pois Lia era uma mulher prática, mas também a mais lasciva das irmãs. E então, depois de todo aquele trabalho, depois de toda aquela comilança, o que você imagina que aconteceu? Lia perguntou, como se eu já não soubesse a resposta tão bem quanto conhecia a pequena cicatriz em forma de meia-lua acima da junta de seu polegar direito. Jacó passou mal? Foi o que houve. Vomitou tudo. Vomitou até ficar fraco e começou a choramingar. Invocou El, Istar, Marduk e sua bendita mãe para que acabassem com aquela agonia e o deixassem morrer. Zilpá, aquela peste, esgueirava-se para dentro da tenda dele para ver como ia passando e depois me dava notícias, mas fazia as coisas parecerem muito piores do que estavam na realidade. Dizia-me que ele estava mais branco do que a lua cheia,
que latia como um cachorro e que estava cuspindo sapos e cobras. Fiquei arrasada e apavorada também. Se ele morresse por causa da minha comida. O pior, se ficasse bom e me culpasse por todo aquele sofrimento. Quando vi que a refeição não fizera mal a mais ninguém, percebi que não tinha sido a comida. E então, tola como era, comecei a achar que era o contato comigo que havia feito ele passar mal. Ou que talvez eu tivesse feito a oferta do pão da maneira errada, mas como um ato de magia do que uma homenagem a um deus ou uma deusa. Tornei-me religiosa de novo e derramei o que restava de bom vinho em nome de Anat, a que cura. Isso foi no 3º dia da doença de Jacó, e na manhã seguinte ele estava curado. Nesse ponto, Lia sempre sacudia a cabeça e suspirava. Não foi um começo muito auspicioso para um casal tão fértil, não é mesmo? Jacó recuperou-se rapidamente e foi ficando ali, semana após semana, parecendo afinal que sempre vivera naquele lugar. Encarregou-se do esquelético rebanho, de modo que Raquel não precisava mais seguir os animais, uma tarefa que lhe coubera na falta de irmãos. Meu avô atribuía ao fato de todos os seus filhos varões terem morrido ao nascer, ou na primeira infância, deixando-o apenas com filhas mulheres. O estado em que se encontravam seus rebanhos e suas minguadas posses. Não refletia sobre a sua própria indolência, acreditando que somente um filho inverteria a sua sorte. Consultou os sacerdotes do lugar, que lhe aconselharam sacrificar um touro e seus melhores carneiros não castrados para que os deuses lhe dessem um menino. Deitara-se com suas esposas e concubinas nos campos, como sugerira uma velha parteira, e todo aquele esforço só lhe dera coceira nas costas e machucados nos joelhos. Na época em que Jacó chegou, Labão já havia perdido as esperanças de ter um filho, ou de melhorar de vida. Não esperava mais nada de Ada, que já passara da idade de ter filhos e estava doente. Suas outras 3 mulheres haviam morrido ou fugido, e ele não dispunha de quaisquer recursos para pagar o preço de uma nova esposa. Nem mesmo de umas poucas moedas para comprar uma escrava barata. Assim, dormia sozinho, com exceção das noites em que ia para as colinas importunar os rebanhos, como um adolescente excitado. Raquel dizia que a luxúria de meu avô era lendária entre os pastores. Abre aspas. As ovelhas correm como gazelas, como quando Labão sobe a colina, caçoavam deles. Suas filhas os desprezavam por uma centena de razões, e eu conhecia todas. Zilpá contou-me que alguns meses antes de sua primeira menstruação, um dia em que lhe coube levar a refeição do meio-dia ao meu avô, ele estendeu a mão e segurou o bico do seio dela com o polegar e o indicador, apertando-o como se fosse uma cabra. Lia também disse que Labão certa vez enfiou a mão por baixo de sua túnica. Quando ela contou isso a Ada, a minha avó bateu em Labão com um pilão até tirar sangue dele. Ele também arrancou os chifres do deus Lar, favorito dele, e quando o ameaçou com pragas de furúnculos e impotência, ele jurou nunca mais tocar em nenhuma de suas filhas e procurou reparar os danos. Comprou pulseiras de ouros para Ada e todas as filhas, até para Zilpá e Bilá, e aquela foi a única vez que reconheceu como sendo de seu sangue. E levou para casa uma bela Asherash, um pilar alto, quase do tamanho de Bilá,
feita pelo melhor oleiro que encontrou. As mulheres colocaram-no no Bamá, o lugar elevado onde se ofereciam sacrifícios. O rosto da deusa era muito bonito, com olhos amendoados e um sorriso aberto. Quando derramávamos vinho sobre ela, na escuridão de cada lua nova, tínhamos a impressão de que o riso em sua boca se alargava ainda mais de tanto prazer. Mas isso foi alguns anos antes da chegada de Jacó, quando Labão ainda tinha uns poucos servos, cujas mulheres e filhos enchiam um acampamento de cheiro de comida, cozinhando e de risadas também. Na época da chegada de meu pai, só havia uma mulher doente e 4 filhas. Labão estava bastante satisfeito com a presença de Jacó, embora os 2 homens tivessem uma profunda aversão um pelo outro. Apesar de serem tão diferentes quanto um corvo de um jumento, tinham laços de sangue e agora estariam ligados também por acordos de negócios. Jacó, como logo se viu, tinha uma grande disposição para o trabalho e talento para lidar com os animais, especialmente com cães. Transformou os 3 vira-latas imprestáveis de Labão em excelentes cães pastores. Quando assoviava, os cães corriam para ele. Batia as mãos e os cães corriam em círculos para fazer as ovelhas andarem atrás dele. Emitia um canto ululante, alternando a voz normal e o falsete, e os vira-latas viravam cães de guarda tão ferozes que os rebanhos de Labão nunca mais foram atacados por raposas ou chacais. E os que invadiam a propriedade para caçar sem permissão preferiam correr e a enfrentar os dentes arreganhados daquela pequena e ameaçadora matilha. Os cães de Jacó passaram a ser cobiçados por outros homens que se ofereciam para comprá-los. Em vez disso, ele trocava um dia de trabalho dessas pessoas pelo uso como reprodutor de um cachorro com olhar astuto de lobo. E quando a menor de nossas cadelas teve uma ninhada de 5 filhotes do cão-lobo, Jacó treinou-os e vendeu 4 deles por algo que parecia uma montanha de dinheiro, bem depressa convertido em presentes que vieram provar como ele já conhecia bem as filhas de Labão. Levou Raquel até o poço onde a encontrara e deu-lhe o anel de lápis-lazuli, que ela usou até morrer. Foi procurar Lia, onde ela estava cardando lã e, sem dizer uma palavra, ofereceu-lhe 3 pulseiras de ouro finamente lavradas. Para Zilpá, ele deu um pequeno vaso votivo com a forma de Anat, que deixava escorrer as libações pelos bicos dos seios. Depositou um saco de sal diante dos pés inchados de Ada. Lembrou-se até de Bilá, que ganhou uma pequenina ânfora de mel. Labão reclamou que o sobrinho deveria ter entregue diretamente a ele o lucro pela venda dos filhotes, já que a mãe era propriedade sua. Mas o velho amoleceu diante de um saco de moedas que o fez correr até o povoado e trazer Rute para casa. Aquela pobre coitada. Em 1 ano, Jacó tornou-se o administrador da propriedade de Labão. Com seus cães, Jacó guiava os rebanhos para que os cordeiros pudessem se alimentar do capim mais tenro, para que as ovelhas pastassem em locais onde havia relva suculenta e os carneiros adultos percorressem os pastos onde predominava uma vegetação mais agreste. Os resultados foram tão bons que na próxima temporada de tosquia, Jacó teve que contratar 2 rapazes para acabar o trabalho antes das estações das chuvas. Raquel juntou-se a Lia, Zilpá e Bilá na horta, onde aumentaram o canteiro do trigo.
Jacó fez Labão concordar em sacrificar 2 cordeiros gordos e um cabrito ao Deus de seu pai como agradecimento pela prosperidade. Para o sacrifício realizado, de acordo com as instruções de Jacó, Lia assou bolos levedados feitos com a preciosa reserva de trigo, como seus animais em vez de apenas algumas porções. Como seus antepassados, ele queimou os bolos inteiros e os melhores pedaços dos animais em vez de apenas algumas porções. As mulheres comentavam em voz baixa entre si sobre aquele desperdício. Foi um ano de mudanças para minha família. Os rebanhos se multiplicaram, a colheita de grãos aumentou e ainda por cima havia um casamento à vista. Pois logo no primeiro mês, depois de sua chegada, Jacó perguntou a Labão qual era o preço de noiva referente a Raquel, como ele havia afirmado que ele faria. Como era evidente que o sobrinho não possuía bens nem propriedades, Labão achou que poderia explorá-lo e ainda exigiu ares magnânimos ao oferecer a filha pela ninharia de 7 anos de trabalho. Jacó riu da ideia. 7 anos? Estamos falando de uma moça, não do trono de um rei. Daqui a 7 anos ela pode já estar morta. Eu posso já estar morto. E o mais provável ainda é que o senhor esteja morto, meu tio. Ofereço-lhe 7 meses, disse Jacó. E quanto ao dote, vou levar a metade desse seu deplorável rebanho. Labão ergueu-se de um salto, indignado, e chamou Jacó de ladrão. Você é bem filho de sua mãe, enfureceu-se. Pensa que o mundo deve alguma coisa a você? Não banque o orgulhoso comigo, seu rebotalho, ou mando você de volta para a faca do seu irmão. Zilpá, a melhor espiã entre as irmãs, relatou a discussão, contando a disputa dos dois sobre o valor de minha tia, fazendo-o subir e descer, como Labão vociferava e Jacó cuspia. Finalmente, decidiram-se por 1 ano de trabalho como preço pela noiva. Quanto ao dote, Labão alegava ser pobre. Tendo tão pouco, meu filho, queixou-se ele, de repente transformado em amoroso patriarca, ela já é um tesouro. Jacó não podia aceitar uma noiva sem dote. Isso faria de Raquel uma concubina e dele um tolo por pagar com 1 ano de sua vida uma moça que só possuía uma pedra de amolar, uma roca e a roupa do corpo. Assim Labão ofereceu Bilhá de quebra, dando a Raquel a posição de esposa com dote e a Jacó a possibilidade de tomar uma concubina no momento oportuno. Também quero receber 1/10 dos cordeiros e cabrito que nasceram em seus rebanhos enquanto eu tomar conta deles durante o meu ano de serviço. Ao ouvir isso, Labão amaldiçoou a descendência de Jacó e saiu esbravejando. Os 2 homens levaram 1 semana inteira em negociações. Uma semana em que Raquel chorou mais do que um bebê de colo, enquanto Lia quase não falou e só serviu mingau frio de painço, comida de velório. Quando acertaram as condições finais, Labão foi falar com Ada para que ela começasse a planejar o casamento, mas Ada negou-se. Não somos bárbaros para fazer casamentos de crianças. Raquel não podia nem ser prometida ainda, explicou ela a seu marido. A menina podia parecer pronta para casar, mas não estava madura porque ainda não tinha sangrado. Minha avó alegou que a Nath amaldiçoaria
a horta se Labão ousasse infringir essa lei, e que ela própria encontraria forças para bater outra vez na cabeça dele com um pilão, se ele o fizesse. Mas as ameaças foram desnecessárias. Labão percebeu as vantagens do adiamento e foi imediatamente ao encontro de Jacó, avisando que ele teria de esperar a menina amadurecer para combinarem a data do casamento. Jacó aceitou a situação. O que mais poderia fazer? Furiosa, Raquel gritou com Ada, que a esbofeteou e mandou-a exibir seu mau gênio em outro lugar. Então Raquel deu uns tapas em Bilá, xingou Zilpá e foi ríspida com Lia. Chegou a tentar armar uma briga com Jacó, chamando-o de mentiroso e covarde. Mas depois explodiu em lindas lágrimas agarradas ao pescoço dele. Começou a alimentar temores sombrios a respeito do futuro. Nunca sangraria, nunca se casaria com Jacó, nunca teria filhos. De uma hora para outra, os seios pequenos e empinados, de que tivera tanto orgulho, pareciam-lhe insignificantes. Talvez ela fosse uma aberração, uma hermafrodita, com o ídolo obeso e repulsivo que havia na tenda de seu pai. Aquele que tinha um tronco de árvore entre as pernas e tetas iguais às de uma vaca. E Raquel fez de tudo para apressar seu amadurecimento. Antes da lua nova seguinte, assou bolos para oferecer à rainha do paraíso, algo que nunca fizera antes. E dormiu uma noite inteira com a barriga encostada na base da Asherá. Mas a lua mingou, ficou redonda novamente e as coxas de Raquel continuaram secas. Foi sozinha até o povoado para pedir ajuda à parteira Ina, que lhe deu uma infusão feita com umas urtigas de aspecto desagradável, que cresciam como em um vade próximo. Porém, mais uma vez a lua nova apareceu e Raquel continuou criança. Quando a lua seguinte mingou, Raquel esmagou pequenas frutas selvagens e chamou as irmãs mais velhas para verem a mancha em seu cobertor. Mas o sumo era roxo, e Lia e Zilpá riram das sementes que tinham ficado grudadas nas pernas dela. No mês seguinte, Raquel escondeu-se em sua tenda e de lá não saiu nem uma vez sequer para ir ao encontro de Jacó. Finalmente, no 9º mês depois da chegada de Jacó, Raquel sangrou seu primeiro sangue e chorou de alívio. Ada, Lia e Zilpá entoaram a canção estridente e gutural que anunciava os nascimentos, as mortes e as maturidades das mulheres, enquanto o sol se punha para dar vez à lua nova, em que todas as mulheres começavam a sangrar, elas passaram hena nas unhas das mãos de Raquel e nas solas de seus pés. Suas pálpebras foram pintadas de amarelo, e elas puseram todas as pulseiras, pedras preciosas e joias que encontraram em seus dedos das mãos e dos pés, em seus tornozelos e pulsos. Cobriram sua cabeça com o mais fino tecido bordado e a levaram para a tenda vermelha. Cantaram cantigas para as deusas, para Inanna e para a senhora Asherá, Asherá do mar. Falaram de Elat, a mãe dos 70 deuses, entre eles Anat, a ama seca, defensora das mães. E cantavam: quem é tão linda quanto Anat é linda? O que se compara à beleza de Astarte? Astarte está agora em teu ventre, você traz o poder de Elat.
As mulheres cantaram todas as canções de boas-vindas para ela, enquanto Raquel comia mel de tâmaras e bolo de farinha de trigo refinado, assado em forma de triângulo, como o sexo das mulheres. Bebeu vinho doce até não poder mais. Ada friccionou os braços e pernas, as costas e o abdômen de Raquel com óleos aromáticos, até ela quase adormecer. Quando a carregavam para o campo onde ela se casou com a terra, Raquel já estava entorpecida de prazer e vinho. Não se lembrou de como suas pernas ficaram sujas de crostas de terra e de sangue, e sorria enquanto dormia. Durante os 3 dias em que repousou indolentemente na tenda vermelha, viveu cheia de alegria e expectativas, recolhendo o precioso líquido em uma tigela de bronze, pois o sangue da primeira lua de uma virgem era uma poderosa libação para a horta. Ninguém se lembrava de ter visto Raquel mais serena e generosa do que naquela ocasião. Logo que as mulheres encerraram seus ritos mensais, Raquel exigiu que a data do casamento fosse marcada. De nada lhe adiantou bater pé. Ada não consentiu em mudar o costume de esperar 7 meses a partir do primeiro sangue. Assim ficou acertado, e apesar de Jacó já ter trabalhado durante 1 ano inteiro para Labão, o contrato foi ratificado, e os 7 meses seguintes seriam também de Labão. Aqui termina o capítulo 1. Longo, não é? Precisamos de 2 leituras, né, para terminar o capítulo 1. No próximo, nós entraremos no capítulo 2 de A Tenda Vermelha. Eu espero que vocês estejam gostando. Vou ficar por aqui, que agora é um tempinho para eu fazer algumas máscaras, para fazer os afazeres da casa, não é mesmo? Todos nós que tenhamos paz e muita tranquilidade em nosso dia. Fiquem bem. Até a próxima.